Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis 15:6. O capítulo 15 de Gênesis possui uma importância muito grande para o restante da narrativa bíblica. É em Gênesis 15 que encontramos a mais antiga base bíblica acerca da doutrina da justificação pela fé. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça é baseada na obediência de Cristo. Em Filipenses é dito: não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3:9. Assim, a justificação pela fé não ocorre sob a base das próprias obras daquele que é justificado, mas das obras que Cristo realizou. Na justificação, nem o mérito da própria pessoa é considerado, mas unicamente os méritos de Cristo. Ele se fez maldito por nós, e sua justiça é perfeita. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Essa justiça perfeita é divina, indiferentemente de qualquer justiça humana. Ela é a única capaz de satisfazer as exigências da santidade de Deus. Por isso, o justificado deve se glorificar-se no Senhor. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Como foi dito, esse versículo serve como a primeira revelação em que a justificação é pela fé e não pelas obras. Abraão creu na promessa do Senhor de que ele teria um filho, que seria seu herdeiro, e Deus o considerou como justo. Em outras palavras, pela fé, Abraão satisfez os termos da aliança que Deus firmou com ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para defender a doutrina da justificação. Nesse sentido, a justificação pela fé de Abraão serve de modelo para a justificação pela fé do crente em Cristo. O escritor de Hebreus também usa o texto de Gênesis 15 para falar do exemplo de fé de Abraão. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem já sem vitalidade originou seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Hebreus, capítulo 11, verso 11 e 12. Na sequência, Deus também reafirmou a Abraão que havia lhe tirado de Ur dos Caldeus para lhe dar aquela terra por herança. Motivado pela fé, Abraão pediu um sinal de que ele haveria de possuir aquelas terras. Então Deus firmou sua aliança com Abraão numa cerimônia formal. Ele ordenou que Abraão pegasse alguns animais com 3 anos de vida e também 2 aves. Abraão fez conforme o Senhor lhe ordenara e cortou os animais ao meio, com exceção às aves. Ele também colocou cada metade em frente à outra e protegeu aqueles cadáveres de animais dos ataques das aves de rapinas. Mediante a isso, Deus firmou uma aliança com Abraão de que sua promessa seria cumprida. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse verso continua sendo uma das declarações mais profundas de todas as Escrituras. Ele estabeleceu a verdade crucial da religião bíblica, de que a justificação ocorre somente pela fé, e isso muitos antes de Paulo escrever sobre esse assunto em Romanos.
Esses versos provam que desde o Éden, a salvação sempre ocorre da mesma forma. O contexto imediato do verso nos ajuda a entender como era grande a fé que Abraão tinha, que creu na promessa divina de que teria um filho, apesar de todas as evidências físicas que pareciam tornar impossível essa promessa. É a fé que percebe o próprio desamparo, é a fé que requer uma entrega completa do ser. A fé exige uma submissão total ao Senhor, a fé que resulta em obediência. Essa era a fé de Abraão, e lhe foi atribuído para a justiça. Por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era perfeita fé e obediência. Às vezes, ele mostrava fraqueza em ambas as áreas. Tudo isso leva ao ponto fundamental. A justiça que nos salva é uma justiça acreditada a nós, uma justiça imputada a nós. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar de nossas falhas. Significa que Deus do céu nos vê como justo, apesar de nossas falhas. Isso graças ao que Cristo fez por nós em sua estadia aqui na terra. Deus considerou justo Abraão e fará todos os que vierem a ele na mesma fé que Abraão teve. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Romanos 4,16. Querido Deus, nos ajuda, Pai, a ter a mesma fé que Abraão teve. Permita-nos, Pai, acreditar em suas promessas. Nos ajude a viver uma vida de obediência a Ti, para que suas promessas se cumpram em nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.